Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo nesse horário que for a sua própria aula. Prof. Carla aqui. Então, como eu tinha combinado com vocês, como eu tenho um compromisso essa semana em São Paulo, eu vou passar para vocês a nossa aula da Clínica Cirúrgica 2, referente a trauma geriátrico. Dentro dos aspectos do trauma, como a gente falou, uma das especificidades que a gente tem que estudar, que a gente tem que saber entender as diferenças, é justamente sobre o paciente idoso, né? O paciente senil. E por quê? Porque a expectativa de vida está aumentando, os recursos terapêuticos estão aumentando, então, com certeza, vocês vão notar que vai aumentar e cada vez mais vai aumentar o número de pacientes idosos que vão chegar a vocês vítima de trauma e vítima de qualquer outra coisa que vocês imaginem, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa começar os nossos estudos, certo? Muito bem. Então, o que a gente precisa entender, né? Quando a gente está falando de trauma geriátrico, a gente precisa compreender que, primeiramente, é um paciente vítima de trauma, ok? Sendo ele uma vítima de trauma, a gente vai tratá-lo exatamente como o ATLS manda, como o ATLS preconiza. Então, como assim, professora? O A, o B, o C, o D e o E, do mesmo jeito que sempre foi, continuará sendo. Mas o que a gente vai evitar, né? Aonde a gente não vai cair, né? Nas ciladinhas, né? E aqui o idoso, ele tem diversas ciladas, gente, certo? Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos às coisas que nós vamos falar aqui, iniciando pelas alterações fisiopatológicas que a terceira idade traz para nós, tá? Definição de senilidade. Então, era 60 anos até algum tempo atrás, hoje isso já passou a ser 65 anos, dada a melhoria e o aumento da expectativa de vida da população brasileira, mundial de uma maneira geral, certo? Muito bem. Então, dentro dessa aula, desse momento que a gente tem aqui hoje, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos descrever os mecanismos de trauma comumente observados nos adultos e idosos. Então, a primeira coisa é entender, existem diferenças. Existe uma epidemiologia um pouquinho diferente em relação ao que acontece com o paciente geriátrico. Vocês já vão entender bem o porquê. Aplicar, claro, os princípios do TLS, do tratamento do doente idoso vítima de trauma, normal, como a gente acabou de falar, o tratamento, vamos dizer assim, o esqueleto de tratamento não vai mudar. O que vai mudar é a nossa percepção com alguns aspectos dentro do que a gente analisa, tanto do ponto de vista clínico quanto fisiopatológico. Entender essas mudanças, então, fisiológicas que acontecem com o envelhecimento e como elas afetam a lesão no doente geriátrico e, para além disso, a sua resposta endócrina e metabólica ao trauma. Lembra que a gente já falou disso na Clínica Cirúrgica 1, estamos falando novamente agora. Por quê? Porque isso importa. Porque, é claro, um velhinho, idoso, 70 anos, diabético, hipertenso, ele não vai ter a mesma resposta de que um paciente de 50 anos não diabético. Isso é fato, fato. Não tenho o que duvidar, né? Em que sentido, professora? Possivelmente respostas mais lentas e não tão eficazes. E aí a gente está com um probleminha, né? Porque, afinal de contas, a gente vai ter que lidar com esse doente e a gente espera uma resposta dele. A gente depende da resposta dele também, tá? E, para além disso, mais um quesito que é muito importante da gente lembrar aqui é, basicamente, saber reconhecer os sinais e causas comuns de maus tratos a idosos, gente. Sim, isso é uma realidade hoje. Infelizmente, isso é uma realidade. Tanto no sentido verbal e psicológico, quanto no sentido físico, tá? Maus tratos aos idosos. Isso vem aumentando cada vez mais por quê? Por conta, primeiro, do aumento do número de idosos no mundo, e segundo, a dificuldade de cuidado desses idosos, né? Muitas vezes as famílias não têm essa condição, ou mesmo negligenciam esses cuidados e jogam os velhinhos na casa geriátrica. Claro, são situações e situações. Tem situação que realmente vai ser menos danoso para esse paciente idoso estar numa casa geriátrica, mas mesmo dentro disso, a gente tem outros quesitos a avaliar, certo? Muito bem. Dentro disso, então, os fatores relevantes que a gente vai observar, pontuar, os três principais fatores aqui que nós vamos chamar ou trazer luz, atenção dentro do atendimento ao paciente geriátrico são, então, primeiro, entender as alterações fisiológicas que são próprias da idade, ou seja, mesmo que o idoso não tenha comorbidades, ele vai ter essas alterações. Então, não é porque ele tem 90 anos, nossa, tem um shape de 70, que o corpo dele não vai responder igual um senil. Cuidado com isso, é a primeira pegadinha master, né? Então, tem que ter atenção a isso. Fisiologicamente, isso vai acontecer. Pense, a nossa carcaça, né? Nosso corpo aqui, ó, né? Essa estrutura que a gente tem, ele vai envelhecendo ao longo do tempo, sim, né? E isso vai ocasionar desgaste, por mais que você cuide, tá? É tempo de vida, né? É tempo, tá? Segundo, doenças de base associadas como causa de trauma. Isso é um ponto, assim, crítico, crucial.
para gente que vai lidar com paciente vítima de trauma, especificamente idoso. Por quê? Muitas vezes, já falei isso para vocês na aula de ciladas ao trauma, vou repetir aqui, muitas vezes esse idoso, ele sofre um problema clínico e por conta desse problema clínico, ele torna-se uma vítima de trauma. Exemplo clássico, sair de manhã no inverno para ir na padaria comprar pão de carro, pegar frio, fazer uma isquemia miocárdica, infartar no carro, passa mal, ter uma síncope e bater o carro. E aí você tem um paciente que é vítima de trauma, colisão alto anteparo, e o paciente que tem uma suspeita de infarto associada. Ou seja, imagine a sinuca de bico que você fica, né? Aquele paciente, por exemplo, que você tem um risco de estar vendo um sangramento interno, mas ao mesmo tempo você não pode sentar a mão na reposição, mas o TLS preconiza os 1000 ml, sim, é isso que nós vamos fazer no primeiro momento para ele. Então a gente vai ter que ir tomando toda essa atenção para entender se esse paciente, por exemplo, não tem o trauma como uma consequência de um problema clínico anterior, ou se de repente ele é vítima de um trauma, por exemplo, um atropelamento, fica nervoso, fica estressado e tal, isquemia, faz uma isquemia ou faz uma crise hipertensiva e sangra um vaso na cabeça e tem um AVC hemorrágico. E mas não foi um TCE, foi um AVC. Ou seja, você tem várias bolinhas para fazer malabarismo na tua mão, tá? Ou seja, né, exemplos mais clássicos, né, do paciente que vem com complicações como trauma ou que o trauma pode levar a complicações, desde arritmias, AVCs, infarto, diabetes descompensado, desidratação. O paciente, por exemplo, tem lá uma jeca, numa casa geriátrica há 5 dias, levantou para ir no banheiro, clássico, gente, faz hipotensão postural, cai no quarto, bate cabeça. Ou cai no quarto e bate com o fêmur na quina da cama e quebra o colo do fêmur, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Nossa, ele caiu. Sim, mas ele caiu por quê? Porque estava desidratado. Então, aí, o que acontece? A gente precisa corrigir isso também no inteirinho do atendimento dele, tá? Não do primário, na sequência. Óbvio que a desidratação em si já vai ser, né, lidada, mas é só um exemplo. Muito bem. O mecanismo de trauma mais comum de todos que esse paciente pode ter, o paciente idoso, já pega essa para a vida também e vocês já devem saber disso. É o quê, Carla? Atropelamento? É tiro? Não, é queda de mesmo nível com fratura de colo de fêmur. Esse é o combo senilidade número 1, mais comum de todos, tá? Hoje, os idosos, eles têm uma dinâmica de vida muito diferente de 10, 15 anos atrás. Então, obviamente, que você vai ver todos os outros mecanismos de trauma associados a esse paciente. Você vai ver atropelamento, você vai ver colisão, você vai ver queda de nível, você vai ver queda de bungee jump, né? E o paciente, o bungee jump solta lá no final e o cara cai no chão. Vem de todo tipo, tá? Por quê? Porque os pacientes idosos, eles realmente estão mudando seu lifestyle, né? Mas, ainda assim, o mecanismo de trauma mais comum do paciente idoso é queda de mesmo nível com fratura de colo de fêmur. E aqui eu quero chamar a atenção para mais um detalhe. Mecanismos de trauma menos intensos podem ser responsáveis por grandes lesões nesses doentes, tá? Então, é uma queda no banheiro e o cidadão é um politraumatizado. É um poli. Por quê? Porque ele tem uma fratura de perna, uma fratura de fêmur, por exemplo, e tem um pneumotórax com fratura escalonada de costela, porque bateu as costelas na quina da pia do banheiro. Isso é um politraumatizado. Isso demanda atendimento ao politraumatizado. Mas ele caiu no banheiro. Sim, mas ele é um idoso, lembra, tá? Para além disso, quedas de nível, mas que nível? Escada também, mas desde degrau, gente, degrau em casa, sabe? Tapete, o degrauzinho, ele vai pisar no degrau e se embolota todo e cai. Isso é queda de nível, tá? Atropelamento e os maus tratos, como a gente falou. Tá? Os outros mecanismos também acontecem? Acontece, gente. Tiro, faca, etc., como eu falei. Mas a ordem de frequência é essa aqui, certo? Muito bem. Quando a gente está falando das alterações fisiológicas do paciente idoso, temos uma miríade de coisas que acontecem, tá? Eu pontuei aqui as principais e as que podem, de alguma maneira, impactar no atendimento ou no outcome do paciente vítima de trauma, certo? Deixa eu só... Continuando, então, meus amados e amadas, vamos lá. Então, a gente estava falando sobre as alterações fisiológicas do paciente idoso. Então, como eu falei, aqui eu pontuei as que são mais importantes no sentido que podem fazer diferença no teu atendimento ao trauma no idoso, tá? Então, desde as alterações visuais, que são
muito pungentes, né? Presbiopia, né? A dificuldade de enxergar, e isso, logicamente, vai acarretar várias outras dificuldades, tanto, por exemplo, de locomoção a pé, quanto locomoção de carro, de moto, e tem aqueles rosinhos, 80 anos, que insistem em dirigir, o pessoal dá carteira um aninho para eles, eles vão lá, eles ficam com aquela carteira 10 anos vencida, e eles estão dirigindo, e eles não têm, né? Eles têm a campimetria diferente ali do lado, eles não conseguem enxergar a placa, então isso tudo impacta também em relação a facilidade, por exemplo, de colisão, atropelamento, etc., tá? Relação à densidade óssea, isso é muito importante para a gente aqui no trauma, gente. O idoso, de uma maneira geral, vai ter uma senescência óssea, claro, como todo o seu corpo, e isso vai tender a diminuir a densidade óssea, ou seja, esse osso fica mais poroso, esse osso fica mais frágil. Isso significa o quê, professora? Que mecanismos de trauma de pouca intensidade podem levar esse paciente a fraturas. Isso pode acontecer, como eu falei para vocês, uma queda do banheiro, uma queda de um degrau de 1 centímetro, e ele sai com uma mão quebrada, fratura de Coles, né? Uma mão quebrada, ele sai com a tíbia ou fíbula quebrada, ele bate, ele dá um escorregão na cama, bate na quina da cama e quebra o colo do fêmur, o fêmur, né? Um osso longo, tá? Fratura de pelve, certo? Então, ou seja, a facilidade de fraturas por conta de diminuição da densidade óssea é grande no doente idoso, e lembra de novo, mecanismos de trauma que num paciente rígido, um paciente sem comorbidades, não ocasionariam um problema num paciente idoso, podem custar a vida desse idoso. Não esqueçam disso, por favor, tá? Para além disso, a tolerância à glicose, claro, né? Ela vai. Vamos dizer, a tolerância à hipoglicemia, a gente quer dizer, né? Ou seja, com um nível de glicose um pouquinho mais alto, ele já tem sintomas de hipoglicemia. E se o paciente é diabético, ele vai segurando a onda bem pleno, né? 200, 250, como se nada tivesse acontecendo, tá? Ele não percebe, mas ele já tem microvasculopatia, microneuropatia, e aí, por exemplo, para ele ter um reflexo mais rápido, por exemplo, de frear um carro e tudo mais, ele não tem a mesma resposta do sistema nervoso autônomo, tá? Então, isso também vai suscitar, ou vai prejudicar, ou vai propiciar um maior número vamos dizer assim, mecanismos de trauma, de uma maneira geral. Acidentes, eu ia falar, mas é no geral, tá? Bom, para além disso, fora, claro, né, o fato de, por exemplo, se ele está numa cetoacidose diabética ou um comerosmol não cetótico, ele às vezes pode ter alteração de nível de consciência que vai propiciar com que ele acabe tendo um trauma como consequência, como a gente já comentou anteriormente, tá? Muito bem. Para além disso, a coordenação motora fina, mesma coisa, dirigir, andar, né, pegar objetos no fogão, na geladeira, no forno, tudo isso pode suscitar problemática, queimaduras, etc. Porque hoje tem que entender, chega uma determinada idade, por mais que esse idoso queira, e eu sei que eles são teimosos, né? Em comida, em tudo que é coisa, eles não podem ficar sozinhos. Eles precisam de supervisão, tá? Não precisa ficar em cima deles, mas, por exemplo, às vezes eles não vão ter a coordenação motora fina suficiente para conseguir tirar uma chaleira mais pesada do fogão. E aí isso vira aí, queimadura de 2º grau, 3º grau, num doente que já não tem uma resposta endócrina metabólica ao trauma boa. O que acontece? Esse doente acaba ficando 2, 3, 5 semanas numa UTI, e pneumonia, e bacteremia, e fungemia, e começa antibiótico, e troca antibiótico, e as feridas tudo aberta, e colágeno que não vem, e cicatrização que é demorada. Gente, ou seja, é uma espiral para baixo, tá? Então a gente precisa se atentar a esses diferenciais do doente idoso para evitar que aconteça o trauma com eles, claro, como em qualquer outra pessoa. É a prevenção primária que vai atuar muito aqui na criança, tá? Bom, para além disso, fluxo sanguíneo renal, claro, ele vai tender a diminuir e a circulação vai fechar antes no rim. Primeiro, partindo-se do pressuposto que ele já tenha algum grau de senescência renal, quer dizer, que o rim já está desgastado. Segundo, se ele é hipertenso, se ele é cardiopata, se ele é diabético, ele já vai ter um comprometimento maior da função renal basal. Então, a gente tem que saber isso de cara, né? Por isso que a gente pede dentro dos exames de avaliação inicial, a gente já pede uma creatinina de cara ali para ele também, por quê? Para saber ali na hora do trauma e saber quanto repor? Não, mas para ter uma ideia depois, tá? Por conta da evolução com insuficiência renal ou não, certo? Ou progressão de insuficiência renal, por exemplo, crônica que esteja agudizada por uma necrose tubular aguda. Bom, para além disso, a capacidade pulmonar diminuída. Outra questão crítica no trauma. Por que, professora Carla? Vocês lembram que eu contei para vocês ano passado, se eu não me engano, a história de um senhorzinho, né?
82 anos, ele foi uma queda de nível, ele teve fratura de 5 arcos costais, ele tinha ficado em casa 3 dias, se eu não me engano, e ficou com dor em casa. E aí ele chegou no hospital com febre naquele dia, né? Que ele adentrou o hospital lá com a gente. Febre, taquipneia, dessaturando, raio-x para ele. Aí ele contou que ele caiu, por isso que ele entrou para cirúrgica, né? Porque ele não tinha. Ele tinha ido que se procurar pela clínica, e daí o pessoal perguntou se ele tinha caído, ele entrou para nós. Sorte, porque daí acaba sendo atendido mais rápido. Tava com um grau de insuficiência respiratória, depois com a oxigênio terapia isso melhorou no primeiro momento. No raio-x de tórax ele tinha então, uma fratura escalonada de costela e já tinha contusão e com certeza pneumonia já ali embaixo, até por conta da clínica desse doente, né? E por que isso acontece nesse paciente idoso? Porque de saída, gente, o arcabouço costal deles já não tem a mesma capacidade de expansão e retração. Por quê? Perda de musculatura, gente. A partir de 40 anos, o que é que a gente perde? Vai perdendo e perde primeiro numa situação de estresse, por exemplo, estresse pós-traumático, como é o caso aqui, pós um trauma, né? Uma injúria. A gente perde massa magra, a gente perde proteína. E o idoso, ele já não tem aquela proteína maravilhosa, né? Principalmente se ele não se cuidou. Essa geração é uma geração de transição ainda, né? As pessoas não davam atenção, né, para isso, exercício, musculação, etc. Agora que está acontecendo. Então, o que acontece? Eles muito rapidamente perdem musculatura, inclusive musculatura intercostal, mais rápido que o paciente jovem. Então, o que acontece? Eles já não têm drive respiratório bom, eles ainda perdem aquela musculatura que ajuda e, para piorar, eles têm dor. Então, eles não conseguem expandir por 3 motivos. E daí, o que isso aí vai ocasionar? Obviamente, vai ocasionar telectasia e, se infectado ali, que não precisa nada, né? 2, 3 dias, isso evolui para uma pneumonia. Então, é assim, ó, paciente idoso, às vezes ele tem que ficar internado para analgesia, por exemplo, fratura escalonada de costela, que é o caso clássico, né? Ele tem que ficar internado para analgesia? Sim, gente, sim, ele tem que ficar para analgesia, para que ele consiga manter o mínimo drive, manter a capacidade pulmonar dele no mínimo, para evitar, por exemplo, a telectasia e pneumonia. Fisioterapia junto, aquilo tudo, né? É todo um conjunto de coisas, gente, tá? Bom, para além disso, audição semelhante à visão, né? Vai dificultar a locomoção e a percepção desse idoso no próprio ambiente, tá? Afora disso, olfato, mesma coisa. Imunocompetência, super importante, super crítico aqui. Paciente idoso, ele é imunossuprimido, assim, já de saída, gente. Mas não é aquele imunossuprimido, meu Deus, é todo mundo 4 mil costas, 2 mil costas. Não, não é isso, né? Não necessariamente isso. Por vezes você vai ter isso sim. Obviamente tem que investigar a causa base, tudo mais, não é disso que nós estamos falando. O que a gente tem que entender? A resposta imune desse doente, ela é menor, ela é mais lenta, ela não é ideal. Logo, existe uma maior chance de dificuldade de cicatrização, existe uma chance de um tempo mais prolongado até a recuperação desse doente, tanto no sentido cicatricial, celular, quanto humoral, e existe uma maior susceptibilidade a infecções nesse doente num pós-trauma, tá? Então, por isso, é fundamental que a gente já tenha essa linha de raciocínio na hora que ele chega, de chegar tanto do ponto de vista celular quanto humoral, certo? Da mesma maneira, taxa de metabolismo basal desse doente, ela vai ser menor. Ou seja, a velocidade dos processos é mais lenta, normalmente. E isso significa o quê? Que esses doentes, eles demorarão mais fisiologicamente para responder. Ou seja, a gente, como médico, tem que antever muita coisa. A gente precisa estar à frente daquilo ali para evitar as outras complicações nesses doentes, certo? Massa magra, já falamos, né? Existe a possibilidade de, por exemplo, você fazer suplementação para esse doente já na internação, ou mesmo antes em casa, né? Já de base para esse doente, e orientar a musculação e tudo mais. Agora, é claro, esse paciente, sendo ele vítima de trauma, trigando a resposta adrenérgica e cortisol, acabou, gente. Acabou. A proteína vai pelo ralo, vai rápido e vai primeiro. Então, a gente que está com o doente internado, por exemplo, a gente já tem que saber que esse paciente precisa de suplementação nutricional hiperproteica já de saída. Vai ficar 2 dias para analgesia. Não interessa. Pode prescrever lá. Impact, glutamina, pode prescrever, tá? Paladar, mesma história, né? Tanto para o gosto, né? Quanto para temperatura na própria língua mesmo, tá? E o débito cardíaco e capacidade aeróbica, logicamente, que você
já de base vai entender isso no teu paciente, tanto pela taxa de metabolismo, quanto pela própria função cardíaca. É o uso da máquina, né, gente? Mais ainda se esse paciente for cardiopata ou hipertenso anterior, certo? Ou for obeso e tudo mais, ok? Muito bem. Então, mais ou menos dentro dessas alterações fisiológicas que a gente comentou, é que a gente traz os pontos mais relevantes para se lembrar dentro do atendimento de um doente geriátrico, certo? Então, começando por mecanismo de trauma menos intenso pode levar esse doente a lesões críticas, sim. Como a gente acabou de falar, é o vozinho que cai na calçada, é o vozinho que cai no banheiro, dentro da casa geriátrica, escorrega na rampa e cai de bumbum no chão. Ah, foi só uma queda de bumbum. Você tem que olhar uretra, você precisa ver se não tem espícula ou cóccix, etc., no reto. Você precisa avaliar outras coisas. Por quê? Porque o arcabouço todo costal dele é mais frágil, ósseo de uma maneira geral. Outra coisa importantíssima, esses doentes, eles tendem a ter artrose já, né? E quando a gente fala em artrose, leia-se artrose de coluna. Claro que as outras também. Então, por exemplo, se ele tem lá uma espícula óssea, né? Solta dentro do joelho, você já imagina aquilo, ele pode ser um osteófito que soltou, ou seja, ele não chega a fazer uma fratura do osso em si, mas ele solta um osteófito para dentro da cápsula articular, por exemplo. Isso aí tem que operar, né? Mesmo sendo uma lesão minor, tem que operar, tem que tirar da cápsula, não tem jeito, né? Isso é um exemplo, tá? Mas, para além disso, para piorar a situação, por exemplo, cifose, né? O paciente tem artrose e cifose, ou tem osteófito, de repente faz um mecanismo em chicote por uma colisão traseira. Num paciente que tem a estrutura ligamentar toda ok, tudo lubrificado, tudo beleza, pode até acontecer alguma coisa, mas se o paciente, por exemplo, já tem a coluna, que é uma madeira, uma tora de madeira de dura, toda artrodesada já, né? E com osteófito medular, imagine, ele faz isso aqui, ó. A chance dele quebrar, de entrar espícula em canal medular, osteófito quebrar e entrar em raiz nervosa e fazer sintomatologia de lateralização neurológica é maior, tá? Para além disso, reflexos diminuídos ou lentificados também vão prejudicar esse doente. Como? Como quando, por exemplo, ele perceber que um sinal está fechando e ele demorar para entender que ele tem que parar o carro, e quando ele vê que passou o carro e ele leva uma colisão lateral. Já peguei alguns pacientes assim, né? Não atina na hora, né? Ou, por exemplo, ele desequilibra, ele vê que ele vai cair, mas ele não consegue colocar a mão a tempo, cai de face no chão, quebra nariz, quebra... faz fratura de crânio, né? Ou cai posterior com occipital, cai solto no chão, não consegue se defender, tá? Então, isso é muito mais comum no paciente idoso do que no paciente adulto jovem, tá? A maior facilidade de lesão torácica, lesão abdominal, fratura, telectasia, pneumonia pós-traumática. Lembra daquele exemplo que eu passei para vocês? Claríssimo, né? Outra coisa que tem que levar muito em consideração quando você está fazendo atendimento doente, é de todo paciente vítima de trauma, né? Mas aqui é especialmente por quê? Porque esse doente, dependendo da idade dele, ele vai usar alguma medicação. Você tem que partir desse pressuposto quando você está lidando com o paciente geriátrico, sendo você o atendente dele dentro de um trauma, tá? Por quê? Porque aqui a gente pode ter muita pegadinha nas medicações e comorbidades desse paciente. Então, dentro da história ampla desse paciente, ambiente do trauma, medicação que usa, comorbidades, última refeição e o mecanismo do trauma, né? Além do ambiente, o mecanismo de trauma. Alergia, né? Também tem alergias aqui dentro desse setting de perguntas. Muita atenção a comorbidades que esse doente tem anteriores e medicações em uso desse doente, mais do que qualquer outra coisa, tá? Por quê? Porque elas podem alterar dados do teu exame físico do teu doente, ali no momento que você está com ele. Você pode se confundir em relação a que conduta tomar mais para frente. Então, nós não vamos fazer isso, nós não vamos passar por isso, porque a gente está estudando isso aqui agora. Então, nós não cairemos nessa pegadinha, né? Mas é fundamental para avaliar doenças associadas para entender se esse trauma ele é a causa pura e simples da lesão desse paciente que está ali, ou se esse trauma é uma consequência de uma complicação de uma comorbidade, como já falamos aqui, demos exemplos anteriormente, tá? Para além disso, medicações que possam interferir dentro do exame inicial ou do exame secundário desse doente. Gente, aqui, isso aqui assim, ó, é letreiro vermelho, né? É seta vermelha e sublinhar e fazer um círculo em volta disso no que, gente?
antihipertensivo, beta-bloqueador, benzodiazepínico, hipoglicemiante oral, anticoagulantes e antiagregantes plaquetários. Principalmente estes 6 tipos de medicação. Por que, professora? Porque, começando por um aqui, tanto antihipertensivo quanto beta-bloqueador podem te alterar dados vitais da hemodinâmica desse doente de entrada. Ou seja, pense, um beta-bloqueado, quem usa Celozoc, né, os cardiopatas da vida, né? Celozoc, atenolol, metoprolol. Esses doentes, eles não vão taquicardizar. Eles vão estar morrendo na tua frente com choque grau 4 e a frequência deles vai estar em 70, 80, 50, 70, 80. Se ele chegar no 90, 96, ali num choque grau 2 ou 3, vai ser muito, gente. Ou seja, preste atenção se esse doente usa beta-bloqueador, não espere taquicardia desse doente. Busque outros sinais e sintomas de choque nesse doente, tá? Não esqueçam disso. Antihipertensivo da mesma maneira. O paciente, digamos, ele não tomou o antihipertensivo de manhã e ele chega no hospital e ele tá com 100 por 60 de PA. Gente, tem que ter um sangramento em algum lugar nesse doente. Lembre, ele não usou remédio. Ele acabou de ser submetido a um trauma. Ou seja, o que se esperaria desse doente? Uma hipertensão reativa. Se ele não está tendo essa capacidade, tem alguma coisa, alguma torneira aberta dentro dele. Então, é nesse sentido, prestar atenção nessas pegadinhas, né? Benzodiazepínico, nem se fale, alteração de nível de consciência. Digamos que lá, esse paciente use o clonazepam da vida dele lá para dormir à noite, e essa noite ele tomou meia-noite. E ele foi acordar, como ele acorda todo dia, 6 horas da manhã, e não conseguia quase se levantar da cama, mas tinha que ir na padaria comprar o pão dele, e vai meio sonolento, e bate o carro já sonolento. E aí você não sabe se essa sonolência é hipóxia, hipovolemia, TCE ou medicação, lembra? Então, dentro da alteração do nível de consciência, o benzodiazepínico entra aqui, como esse 4º item aí, tá certo? Hipoglicemiantes orais, da mesma maneira. Ele vai entrar nesse 4º item aqui, por quê? Principalmente, a alteração de nível de consciência. Às vezes o teu paciente vem lá agitado, sudoreico, né, conversando, e de repente ele convulsiona, e você não sabe, por exemplo, se ele está convulsionando porque ele tem um hematoma extradural que está fazendo compressão e está herniando, ou um hematoma subdural em expansão, ou se esse paciente, por exemplo, tem hipoglicemia. Então, você vai ter que saber se ele está usando ou não a hipoglicemia antes, se ele usou medicação e, obviamente, quanto está o destro dele naquele momento. Anticoagulante e antiagregante vão nos prejudicar principalmente aonde? Volume de sangramento e discrasia sanguínea subsequente. Discrasia, professora, mas não é que Clexane, por exemplo, não dá discrasia? Eu já falei isso para vocês antes. Eu vou falar de novo, tá? No papel, não dá. Na prática, às vezes a gente vê hematoma espontâneo ocasionado por esse tipo de medicação, certo? Então, tem que ser levado em consideração e tem que ter o alerta literalmente vermelho, dobrado umas 5 vezes para isso aí, tá certo? Muito bem. Dentro das prioridades do atendimento desse paciente, temos, então, exatamente as mesmas do paciente adulto no sentido ordem de atendimento. Então, as prioridades serão as mesmas. A ordem é a via aérea, ventilação, circulação, neurológico, exposição ao ambiente do trauma. Já vem para cá história ampla, ou você com o doente, se ele puder, se ele permitir, ou história ampla, pergunta para alguém que trouxe ele, tá? Porque às vezes isso aí vai alterar já o teu atendimento primário, de você entender se ele usa um hipertensivo, um beta-bloqueador ou um hipoglicemiante oral, por exemplo. É fácil e necessário que você saiba daquilo ali, porque, por exemplo, ele chegou convulsionando. E você tem que entender do que se trata isso ali, tá? As lesões com risco iminente deste doente serão as mesmas, gente. É a mesma ordem que vai matar esse doente. É obstrução de via aérea, pneumotórax hipertensivo, hemotórax maciço, pneumotórax aberto e sangramento de pelve, né? Daí tórax instável também com uma 6ª lesão. E é pneumotórax aberto, já falei, né? Então seriam mais tamponamento cardíaco, é ótimo, tá? E o atendimento inicial desse doente, ele vai continuar sendo o mesmo. Então você vai fazer o A, o B, o C, o D. Por quê? Porque a ordem de óbito vai ser a mesma, tá? Muito bem. Então lembra, para além do teu exame normal do ATLS que você vai fazer com esse doente, do A, do B, do C, do E, o que que você vai lembrar? Tem alguns detalhes aqui que eu separei por partes para que fique mais fácil, mais didático de vocês entenderem. Então, pensa aqui, ó, que está fazendo o exame normal desse doente, o A, o B, o C, o D e o E. Então, dentro do A, você vai atender ele normalmente. Preste atenção
Para mais, em quê? Cavidade oral, observar se existe algum fator de obstrução de via aérea. Por quê? Velhinho, gente, dentadura, pivô, ponte, etc., né? Mais do que no paciente jovem, tá? Então, procura, busca isso, pergunta se usa dentadura ou não, porque às vezes eles chegam com CIAT e eles ainda chegam com prótese. E você vai ter que lidar com ele. Então, a primeira coisa, seu fulano, mas seu nome, seu fulano, o senhor tem alguma prótese, usa alguma dentadura, ponte e tal? Ah, eu uso. Então, nós vamos tirar ela agora do senhor e tal. Tira no início do teu atendimento. Tira. Por quê? Porque às vezes no ar-condicionado agora, ele vai para o raio-x, ele pode afogar lá, tá? Além disso, secreções. E lembre, se por um acaso você tiver que manejar essa via aérea, ou seja, sequência de intubação para esse doente, não esqueça, lembre que é a coluna de um idoso. Então, ou seja, se já não pode mexer 1 milímetro do doente vítima de trauma e que está de colar cervical e que você precisa fazer uma intubação, por exemplo, que dirá neste doente idoso com artrose de coluna, gente? A preocupação é 10 vezes maior. Por quê? Porque às vezes é um clique que você faz ali, pá, vai um osteófito para uma raiz nervosa, vai um fragmento para o canal medular, tá? Então, atenção redobrada disso aí, tá certo? Isso dentro do A, para além do atendimento normal, né? Obviamente que todo atendimento normal está incluso nisso. Muito bem. Falando do B. Dentro do B, o que você vai averiguar? Você vai averiguar o arcabouço costal desse paciente e o drive respiratório, para além do normal, né? Do exame físico, que você já vai fazer as 4 etapas e lá, vai aproveitar, já vai auscultar o coração, lembra na transição do B para o C, que a gente já comentou, né? Então, o que você vai prestar atenção? Se esse doente, por exemplo, já tem lá uma condição nutricional meia boca, se ele já é sarcopênico naquele ponto de você observar comprometimento de musculatura intercostal, ou que possa, por exemplo, levar esse paciente a um comprometimento rápido de capacidade ventilatória, contrário também é verdadeiro, obeso, né, obesidade centrípeta, né, que esse paciente não consiga expandir diafragma, tá? Então, a atenção é redobrada no paciente idoso, porque, como eu falei para vocês, perda proteica rápida e drive respiratório que não é suficiente, não é eficaz, certo? Para além disso, então, do B, o normal, né? Todo exame normal, inspeção estática, inspeção dinâmica, percussão, palpação, ausculta do coração, prestar atenção nesses detalhes do arcabouço costal, tá? No C, na circulação, o que você vai observar? Como qualquer paciente vítima de trauma, normalmente, sinais e sintomas de choque, normais, todos aqueles que a gente fala. Lembre que se o paciente é beta-bloqueado, é aqui que eu tenho que saber isso. Eu sei que é na história ampla, tudo bem. Mas lembrem, sendo idoso, seja esperto, seja ligeiro, né? Vá perguntar para alguém, eu pergunte para ele, o senhor usa algum remédio de coração? O senhor usa Celozoc, atenolol, etc. Dá os nomes para o paciente, para rapidamente você obter essa resposta. Por quê? Para você não se confundir do ponto de vista hemodinâmico, tá? Quem usa beta-bloqueador não vai taquicardizar, gente. Vai no máximo chegar no 96, 98, sem no pau da goiaba. Então, às vezes, ele tá lá com 8% de PA e 96 de frequência. Tá errado isso aí. Tá? E o que você tem que pensar? O que você vai levar em consideração? Que ele tá sangrando. É isso que você vai ter que ir atrás, tá? Então, a primeira coisa. Então, sinais sistêmicos de choque. Palidez, sudorese fria, pegajosa e diminuição da perfusão periférica, né? Tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos. Não esqueça, isso é muito importante, principalmente paciente idoso. Mas lembre que se ele tem microvasculopatia e microneuropatia, ele também já pode estar perdendo esse enchimento capilar e ele nem está numa situação muito, muito crítica ainda, certo? Então, prestar muita atenção nisso aí, ok? Muito bem. Dentro do D, para além da avaliação neurológica normal, ou seja, cálculo do Glasgow, ver se as pupilas estão ISO, foto, ver se tem algum sinal, sintoma de lateralização, se mobiliza os 4 membros, lembra que a gente comentou? Para além disso, no paciente idoso, qual é a pegadinha, gente? Então, lembre que eu posso ter causas que vão levar a alteração de nível de consciência para além do TCE, aquelas que a gente já falou, e aqui no idoso aí entram algumas outras situações que tem que estar muito alerta, porque por causa de comorbidades, tá? Então, lembra, primeiro, alteração de nível de consciência. Primeiro, hipóxia. Segundo, hipovolemia. Terceiro, TCE. Quarto, no idoso, glicemia, especificamente no paciente que tem história de diabetes, né? Então, como existe esse volume muito grande de pacientes epidemiologicamente falando, já sabe,
Tá com nível de consciência alterado, sudorei, óbvio, A, B, C, D. Tá no D, você já tá falando com ele, tá calculando o glaço, já pede um 10 para alguém na hora ali, tá? Porque às vezes ele pode estar ou hipoglicêmico ou, por exemplo, um coma hiperosmolar. Não cetote que bateu o carro por causa disso, caiu por causa disso, tá? Outras medicações ou substâncias lícitas ou ilícitas. Então, como eu falei, os benzodiazepínicos, não esqueço. É muito frequente esses doentes tomarem alguma coisa para dormir de noite, para ficar tranquilo de dia, mas basicamente são os benzodiazepínicos que causariam esse tipo de alteração, tá? Obviamente, outra coisa importante, medicação para dor. Digamos lá que seja um pós-operatório de uma cirurgia oncológica e o paciente, né, saiu e tal, e caiu indo para o elevador de casa e tinha tomado Tilexa 1h30 atrás, né? Então, o Tilex vai poder tanto ocasionar Tilex, tramal, etc., opioides, né? Sonolência, muito importante, alteração hemodinâmica também pode ocasionar, tá? E, claro, diminuição da motilidade intestinal, mas que daí não vai ser um problema aqui nesse momento para nós, tá? Então, lembra, observar sintoma neurológico e sinal estoma de lateralização. Lembrando que no idoso eu tenho uma chance maior de que isso possa ser um AVC, ao invés de, por exemplo, uma HSA, um hematoma extradural. Então, é aquela história do causa e consequência, tá? Muito bem. Dentro do E, quando a gente ainda tá falando do atendimento inicial, especialmente importante no idoso, em todos é importante, claro, né? Mas aqui mais ainda porque, lembra, esse doente basal, de resposta basal, ele já não tem uma resposta endócrina e metabólica legal, rápida, eficaz no primeiro momento. Então, assim, para ele entrar no quadrilátero da morte, a morte é muito mais difícil dele sair do que um adulto jovem. O adulto jovem já vai ter dificuldade, né? Uma vez que entra nesse quadrilátero. O idoso é muito, muito, muito difícil que ele tenha essa reversão, tá? Então, aonde a gente pode agir aqui especificamente? Na hipotermia, dentro do exame inicial, e obviamente dentro da acidose, fazendo o quê? Reposição volêmica para que ele volte a ter um metabolismo aeróbio, né, na periferia, para que ele abra a perfusão periférica dele. Mas lembre, ele sendo um idoso, ele já vai ter, por exemplo, microvasculopatia e microneuropatia. Então, a abertura dessa periferia também vai ser mais lentificada. Ou seja, ele passa mais tempo em acidose, ele demora mais tempo para lavar lactato. Por isso que a gente tem que se preocupar com isso aqui agora, no atendimento inicial, e não depois que ele está na UTI, 6, 8 horas depois, nossa, meu Deus, está difícil de lavar esse lactato. Pois é que ele aumentou demais naquele momento, tá? Muito bem. E para fechar, gente, uma palavrinha sobre os maus tratos no idoso, tá? Infelizmente, tenho que trazer isso aqui, essa aula que eu tô dando para vocês aqui, gente, ela é exatamente a transcrição da TLS, do capítulo dos idosos, tá? Claro que eu coloquei algumas coisas a mais ali, lógico, né? É autoral, mas a base é do capítulo do trauma geriátrico da TLS, tá? E ele coloca um subtítulo dentro do capítulo de maus tratos no idoso, assim como tem os maus tratos na infância. Por quê? Porque, infelizmente, isso é uma realidade cada vez mais comum, triste realidade atual, tá? E isso, a gente que está lidando com o paciente que chega para nós, é como na criança, a gente tem que ter um senso de percepção para isso aí. Então, existem alguns sinais, existem alguns conjuntos de lesão que são característicos, tá? E a gente tem que estar alerta, por quê? Porque a gente precisa reportar isso para frente, tá? Mas para quem, professor? Eu vou chamar a justiça? Não, não, não. Você vai fazer o quê? Você vai chamar a assistente social. A assistente social do hospital é que vai lidar com isso aí. Ela que vai inquirir morador, quem tá cuidando, né? Mas olha, gente, é tanta coisa que eu já vi nessa vida que, assim, é de cortar o coração, sabe? Nem tanto em casas de repouso, por exemplo, mas próprias famílias fazendo isso com esses pacientes, né? Mantendo esses pacientes presos, isolados, num quarto, amarrados, em casas diferentes, na casinha nos fundos fechados. Eu já peguei coisa na cidade que eu trabalhava, uma cidade muito simples, assim, de alguém simplesmente ir na porta e colocar o prato de comida na porta da pessoa. E não fui eu que fui atender, foi um colega, até ele denunciou e tudo. Mas só para vocês entenderem, o idoso cheio de lesão no corpo, de não tomar banho, não conseguir fazer isso sozinho, desnutrido, não conseguia nem ficar em pé direito, piolho, né? Assim, sabe? Assim, situação drástica e triste mesmo, tá? Então, quando a gente está de frente a algo assim, e esse paciente vem te dizendo que ele sofreu um trauma,
uma queda, e você observa, por exemplo, um cenário deste, você há que se perguntar, como é que esse idoso está sendo cuidado, tá? E você não vai questionar isso diretamente com o cuidador. O que você está fazendo? Não, primeiro você vai tratar o trauma desse idoso, tá? Mas você já vai acionar os órgãos dentro do hospital responsáveis por isso. Por exemplo, a assistente social. E aí ela vai atrás dessa situação enquanto você está atendendo esse paciente no sentido trauma e, obviamente, já começando a resolução das outras coisas, tá? Então, isso pode repercutir, os maltratos no idoso podem repercutir tanto aguda quanto cronicamente na condição de vida desse paciente, a qualidade, né? Falando isso de qualidade. Então, lembre que esse paciente ele pode ser submetido tanto à violência física, né, ou maus tratos físicos e ou psicológicos, né? Então, é assim, ó, é aquele pessoal que cuida de 3, 4 idosinhos e fica com o dinheiro do INSS deles, né? E daí fica com isso porque diz que tá cuidando, e daí cuida em condição subhumana, condição precária, né? E faz daquilo ali o seu ganho. Já peguei alguns casos assim também nessa cidade simples que eu trabalhava, tá? Então, isso é uma realidade hoje, e não é tão incomum quanto a gente pensa. Então, a gente atendendo, um doente que chega assim no hospital para nós, e chega nessas condições, a gente precisa, né, jogar isso para frente para que seja averiguado de uma maneira coerente, tá? Então, qual é o alto índice de suspeição que você tem que ter? Ele é muito semelhante aos maus tratos na infância. Quando nós falamos do trauma pediátrico, nós vamos falar sobre isso. Mas ele é muito semelhante. Então, por exemplo, primeiramente, é discrepância de história, né? O velhinho chegar e dizer que ele caiu da cama. A pessoa que cuida dele chegar e dizer que ele caiu no banheiro. E que ele caiu faz 3 dias. E o velhinho te dizer que faz 5 dias que ele tá com aquela fratura. Gente, eu cheguei a pegar situação... Eu vou falar... Já vem para as lesões bizarras em locais bizarros, né? Então, por exemplo, eu peguei uma paciente lá que... primeiro que ela... Eu vou contar a história para vocês entenderem. Ela já tinha uns 60 e poucos anos, 70. Era uma paciente difícil, né? Assim, psicologicamente falando, ela era difícil da família lidar, era diabética. Ela chegou para mim, no atendimento no primeiro momento, assim, simplesmente com uma gangrena gasosa do pé esquerdo, necrosado até tornozelo quase, preto, e não era assim mumificado. Gangrena gasosa mesmo, gasosa, aquele perigo, pseudomonas, né, ali, sabe? E aí eu falei, gente, ela precisa ir para o hospital com urgência, né? Esse pé dela, eu nem sei se vai conseguir dar um jeito nisso aqui, ainda mais ela sendo diabética e tudo mais, etc. Falei com a família, não, doutora, a gente tentou levar, mas não conseguimos e tal. Bom, fato é que sei que ela foi para casa, tá? Ela ficou ainda mais uma semana em casa, ela entrou em choque séptico, aí ela foi para o hospital, na cidade grande, foi atendida, foi amputada a perna dela, ela voltou, né? Saiu dessa, voltou. Uns 60 dias depois, ela chegou de novo, não, mentira, uns 90 dias, faz um tempo depois, uns 4 meses, acho que, depois que tinha acontecido tudo isso, eu nem sabia se ela estava viva. E ela chegou de novo no consultório, na cadeira de rodas, com as mesmas filhas. E aí eu comecei a olhar, eu vi que o pé estava amputado, ela estava em recuperação, né, o pé esquerdo, né, ela amputou até infracondiliano, né, então o joelho ficou, mas para baixo foi. E aí eu olhei aquilo e falei assim, não pode ser que eu tô vendo isso. O pé dela, ela começou, o outro pé, o pé direito, gente, ele tava assim, ele tava solto. O pé tava solto, porque eu vi que ela mexeu a perna e eu vi que o pé tava desconjuntado. Aí eu falei, nossa, mas o que aconteceu? E ela levantou e o pé tava solto assim. Falei, dona fulana, mas faz quanto tempo que aconteceu isso aqui? A senhora não tá andando e tal, tal. Ah, pois ela caiu, doutor, e ela não quis ir no médico. Fazia um mês, gente. Um mês. Aí eu falei assim, gente do céu, tem que radiografar isso aqui imediatamente. O que essa mulher tinha, gente? Ela tinha uma das piores fraturas ou luxação que eu já vi nos 20 e tantos anos de medicina que eu tenho desde acadêmica. Mas simplesmente assim, ó, era completamente desviado e solto o pé dela, a tibia e fíbula, logo acima do tornozelo, gente. Essa mulher estava há 1 mês e meio desse jeito. Falei, dona Fulana, mas a senhora não teve dor, não sentiu dor? Ah, eu senti um pouquinho, deram um remédio. Ou seja, isso entra em maus tratos nessa doente, tá? Ah, pode ter sido um acidente, aconteceu. Sim, gente, mas tem que levar para investigar, para diagnosticar, para tratar. Depois ela morreu, no fim das contas. Ela operou, né? Obviamente teve que operar aquilo. Mas 1 mês e meio, gente. Então, ou seja, lesões bizarras, locais bizarros, uma bizarrice como essa, uma coisa que eu praticamente não tinha visto na minha vida, com tanto tempo de evolução, 1 mês e meio. Queimadura, hematoma em punho e tornozelo, né? Apreensão, né? Amarrar o idoso, né? Às vezes precisa mesmo,
para a própria segurança dele, mas tem que ser temporário, ele tem que ser sedado e tudo mais, depois as coisas têm que voltar ao normal, né? Fraturas repetidas, lesão de pele, desnutrição, desidratação, os mais variados possíveis, né? Como eu falei para vocês, piolho, descamação de pele, escara não cuidada, né? Tudo isso pode ser indicativo de maus tratos, gente, tá? Bom, esse caso eu nem vou passar para vocês de princípio, por quê? Porque ele é um caso que não entra muito no nosso escopo por conta do tipo do TCE. Então, esse caso que eu já comentei com vocês, eles suprem bem isso, tá? No sentido de transfere, não transfere, etc., né? É sobre isso que ele versa, tá? Mas, basicamente, o atendimento inicial desse doente é o mesmo, né? É o A, o B, o C, o D e o E, atentando para aqueles detalhezinhos que eu pontuei para vocês em cada uma das letrinhas. Aquilo ali é ouro, gente, tá? Porque daí você já olha para esse doente acima de 60 anos, você já, opa, no A, lembra da coluna, artrose. No B, arcabouço costal, drive, complicado. Às vezes vai ter que ficar só para analgesia mesmo. C, ou mesmo pode ter feito o tamponamento cardíaco. C, beta bloqueado, antihipertensivo, já é hipertenso anterior, como é que tá a perfusão periférica, é diabético, né? Como tá o tempo de enchimento capilar? Lembra que ele vai demorar mais, ou seja, ele tem que pensar para otimizar a lavagem de lactato nesse doente, né? No D, é causa ou consequência, né? Um AVC, hipoglicemia, outras coisas, para além da hipóxia, hipovolemia e TCE, que são as três primeiras sempre que eu vou pensar em qualquer um, tá? No E, lembra de proteger esse doente da hipotermia, não deixa nem começar isso aí nele, por quê? Porque se ele entra nesse quadrilátero, é muito mais difícil dele sair. Combinado, meus amores? Espero possa ter ajudado vocês agora. Semana que vem tô de volta. Anotem as dúvidas de vocês, ou podem mandar via o Rodrigo agora durante essa semana, e a gente vai começar a responder tudo isso aí na próxima quinta-feira. Lembrando que teremos ainda, dentro dessa modulação do trauma, as nossas práticas lá com o professor Paulo Betts. Combinado? Um beijo para vocês.